Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas ao canal. Eu sou a Adri. Saudades de uma caipirinha, resolvi preparar uma pra mim aqui na taça, gente. Olha que chique. Mas hoje eu trouxe essa fofurinha aqui pra mostrar pra vocês a nossa videoaula de hoje. Usei uma maquiagem aqui que eu não gostei muito, que ficou escura, então usem aí um rosinha mais delicadinho. Eu acho que foi o pincel que tava sujinho e ficou assim. Mas olhem que lindezinha. Olhem que fofulinho, meu Deus. Oi, olha o rabinho. E é uma melancia. E aí você pode fazer esse efeito aqui de sorvetinho, como tem até vídeo aqui no canal onde eu fiz um sorvetinho. E aí tem as aplicações aqui em cima. Você pode fazer, né, marronzinha. Pode fazer tradicional, como muitas outras receitas. Mas aqui a gente fez assim, ela tá dormindo, gente, ó. Olha que lindeza. Bom, deixa eu ver aqui minha fita métrica, que não está aqui. Achei a fita métrica e vou mostrar pra vocês. Bom, ali do rabinho, né, ó, até a cabeça, 10 centímetros, gente, ó, tá? E lateral aqui, também 10 centímetros, mais ou menos, 10, 11, tá? Então, é isso, ó, ela perto aqui de uma taça, até pra vocês terem uma ideia, bem delicadinha, bem pequenininha, bem fofinha. Bom, e aí pra gente fazer essa fofurinha aqui, eu vou utilizar esse fio rosa pra fazer essas partes aqui, ó, as patinhas e a cabeça, tá? O fio menta, opa, a gente vai usar pra fazer a parte aqui, ó, de baixo, ok? O fio amarelinho é pra gente fazer um detalhezinho aqui, né, entre rosa mais escuro e esse menta. E o fio rosa mais escuro é para fazer essa parte de cima, que você pode fazer meio vermelhinho também. Eu fiz rosa porque eu gosto do contraste, né, dos dois tons aqui. Mas o vermelhinho também fica bonitinho. É que esses tons aqui eu acho tão fofos juntos, ó. Ó, gente, eu acho tão delicadinho. Olha aqui o meu fundo rosa. Então, vocês já viram que eu gosto de rosa, né? Então, ó, são esses tons aqui, tá? Bom, e aí o fio preto, aquele fininho para bordar, cadê a ponta aqui do meu fio? Ó, ele é bem fininho, são aqueles fios de bordado. Pra gente fazer o olhinho. Pra fazer esse detalhe aqui de cima, você pode usar esse fininho ou você pode usar um pouquinho mais grosso, tá? O fininho eu uso mais pro olhinho mesmo para ficar bem delicadinho. Aí, eu tenho que pegar o outro aqui e abrir, como eu já ensinei em outro vídeo aqui. Quando você não tem o fio para bordar, você pode pegar um fio amigurumi e abrir ele no meio. Esses fios, pessoal, são fios importados. Então, tem gente perguntando às vezes na aula, Tri, que fio você tá usando? É esse aqui, ó. É esse fio que eu uso, tá? Para gravar aqui. Então, vocês podem usar aí o fio amigurumi, vai ficar um pouquinho maior, ou tem aquele amigurumi mais fininho, que eu ainda não testei, mas já me disseram que é um pouco mais fino. Tem o Anne, tem vários fios que vocês podem utilizar para fazer ela mais delicadinha assim, ó. Tá bom? Ah, e aí a gente vai usar a fibra para colocar aqui dentro, tesoura para cortar os fios, agulha de tapeçaria para fazer os bordadinhos, uma mais fininha aqui para bordar o olhinho, tá? Para costurar também a agulha de tapeçaria para costurar as patinhas, ok? Então esse é o material que a gente vai usar. Vamos lá começar essa fofurinha? Bom, pessoal, falei tudo e não falei agulha, né? A agulha de crochê a gente vai usar a de número 2. Então, nós vamos começar por essa parte aqui, ó. Essa parte de cima. E aí, se você for fazer em outra cor, então já se atenta aí. Aqui eu vou usar esse tom de rosa mais escuro. E aí, pessoal, a gente vai começar aqui com o anel mágico, tá? Só lembrando, o anel mágico eu faço assim, ó. Eu apoio o fio mais curto aqui nesse dedo, faço uma voltinha como se fosse um X, ó. E aí, passo minha agulha aqui e trago esse fio aqui por debaixo, por debaixo desse aqui da frente, ó. E faço um elinho. Abraço o fio e passo aqui por dentro. Pronto.
Esse é o anel mágico. Lembrando que os pontos a gente tem que trabalhar usando esses fios aqui, seja o fio do círculo, como esse aqui soltinho. Então, agora, ó, a gente vai fazer 6 pontos baixos aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. Feito 6 pontos, a gente chama anel mágico, porque a gente puxa assim, ó. Aí fecha todo por igual, bem bonitinho, tá? Aí agora, nesses 6 pontos, a gente vai colocar 2 em cada um, ou seja, a gente vai fazer 6 aumentos. Nesse momento aqui, eu não vou usar ainda o marcador, tá? Então, vou fazer aqui o primeiro aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Aí, eu vou contar. Meu segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Opa, escapou aqui o fio. Quinto aumento. E sexto e último aumento. Aí, a gente chegou aqui no final do segundo giro com 12 pontos. Até aí, muita gente que já está acostumada a fazer crochê já conhece, né? Então, agora a gente vai para o terceiro giro. No terceiro giro, a gente vai fazer um ponto baixo sozinho e um aumento, e a gente vai fazer isso aqui por toda a carreira. Então, de novo, um ponto baixo e no seguinte, um aumento. Um ponto baixo, opa, e no seguinte, um aumento. Um baixo, um aumento. Um baixo, um aumento. Aí, vou pro último aqui, ó. Um baixo e um aumento. E aí, agora, no terceiro giro, a gente tem 18 pontos. Aí, eu aproveito, dou mais uma fechadinha aqui, ó. Porque quando a gente começa a tecer, normalmente o anel mágico abre um pouquinho, tá? Agora, eu fechei, tá? Bom, e aí agora a gente vai fazer a sequência aqui na carreira de número 4, de 2 pontos baixos e um aumento. Sendo que eu, pessoal, uso a regra do círculo perfeito. Você pode ou não usar. Se você quiser conhecer essa regra, tem vídeo aula aqui no meu canal explicando. Que é onde os aumentos não se encontram e aí não deixa aquelas cicatrizes, tá? Mas você também pode fazer, se você quiser, 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, e no final você vai ter 24 pontos. Com ou sem regra do círculo perfeito, você vai ter os mesmos 24, tá? Se é nova no canal, dá uma paradinha e dá uma olhadinha. Depois você volta aqui no vídeo, porque é importante. Aí você vai entender o porquê. E depois você também deixa aí no seu comentário, se você não conhecia, se aprendeu aqui no canal. Bom, aí chegamos aqui, ó, no final da carreira de número 4. 1, 2, 3, 4. E temos 24 pontos. E agora, a gente vai fazer um giro somente com 24 pontos. Então, esse giro aqui, ó, essa carreira de número 5 é ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer até o final e volto aqui. Bom, cheguei aqui no final, ó, fiz o giro somente de ponto baixo, né, 24. Agora, a gente vai para mais uma carreira aqui de aumentos, onde a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. 2, 3 e um aumento. É a carreira de número 6, tá? Ó. 1, 2, 3 e um aumento. E aí, a gente vai fazer essa repetição de 3 pontos baixos e um aumento por todo o giro, até chegar aqui, ó, onde eu deixei o fio, e aí a gente precisa ter um total de 30 pontos, tá? Então, vou adiantar aqui. Bom, pessoal, e aí agora, ó, cheguei aqui no final, tenho os meus 30 pontos, agora eu vou para mais uma carreira de aumentos. A gente vai fazer agora aqui 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Eu vou usar a regra do círculo perfeito, tá?
Mas a sequência aí são 4 pontos baixos e um aumento, usando o não, né? Você pode usar o não, a regra do círculo perfeito. 2, 3, 4 e um aumento. E aí, no final, a gente vai ter um total de 36 pontos, tá? 1, 2, 3, 4 e um aumento. Então, vou também adiantar aqui essa carreira até o final e conferir se eu tenho um total de 36 pontos. Bom, cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Dessa minha carreira. E aí, agora, eu tô na carreira de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz a carreira de número 7, total, né? 36 pontos. Vou cortar o fio aqui, deixando um pedacinho para poder fazer aquele acabamento de quem já me conhece aqui no canal, ó. Pulo um pontinho aqui da carreira, que é o próximo, vou no seguinte, passo o fio por baixo. Entro na cabecinha aqui do último ponto, pego o fio cortado, passo por dentro, trago aqui pra frente. Passo a agulha de crochê embaixo das alcinhas do ponto pulado e levo este fio lá pra trás. Puxo um pouquinho. O que que acontece aqui, ó? O degrauzinho fica mais regular, não fica tão diferente, tá? E dica também, nunca faça esse acabamento logo após um aumento. Até eu faço, mas assim, quando você faz após um aumento, ainda fica um degrauzinho maior. Se você fizer uns pontinhos baixos sozinhos mais à frente, fica melhor, tá? E aí, aqui, ó, posso deixar aqui pra dentro, porque essa parte depois a gente deixa pra dentro do fio. Agora, eu vou pegar e fazer esse detalhe amarelinho aqui, tá? Então, ó, nozinho inicial. E vou fazer 36 pontos baixos aqui, ó. Deixa eu começar onde eu terminei, que assim fica tudo, ó, mesma posição. Ó. E aí, agora, um giro somente de ponto baixo sobre ponto baixo com 36, tá? Bom, pessoal, fiz aqui, ó, todo o giro. Agora eu vou cortar, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. Ó. Aí, aqui tá aquele início, certo? Ó, aqui é o primeiro pontinho, ó. Aqui é o nozinho inicial, aqui é o primeiro ponto. Eu pulo ele e venho nesse, ó. Aí, passo esse fio que eu cortei aqui, ó, do último ponto que eu teci. Aí, eu venho aqui na cabecinha desse último ponto que eu teci, ó. Passo esse fio aqui. Por dentro, trazendo ele sempre aqui pra frente. Aí, puxo um pouquinho, ó, pra acertar a correntinha e ficar tudo igual. Agora, eu entro aqui embaixo, ó. E levo esse fio lá pra trás. Aí, quando eu levo ele lá pra trás, ó, eu acerto esse outro aqui também, ó. Tá? Aí, eu posso dar um nozinho nesses dois amarelos aqui e deixar ele aqui pra dentro, ó. Eu não vou cortar porque depois esse detalhe aqui vai ficar pra dentro do corpinho da tartaruga, então não preciso. Tá? Ó. O importante é só que aqui fique certinho. Ó que bonitinho. Agora, pessoal, a gente vai fazer essa parte aqui de baixo. Então, a gente vai pegar o fio menta. Vamos também dar um nozinho inicial. Opa! E vamos pegar aqui, ó, mesmo local aqui onde a gente terminou. Só que agora a gente vai pegar nessas alcinhas de trás, tá? Então, vou vir aqui exatamente onde a gente terminou, ó.
E aí, agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Fiz um ponto baixo. E aí, agora, a gente vai seguir aqui, ó. Fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Então, se a gente tem 36, agora a gente vai fazer 36 com uma única observação, pegando nas alças de trás aqui do trabalho, tá? Então, vou adiantar aqui todo o giro até chegar aqui no final fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Bom, pessoal, aí eu tô chegando aqui, ó, fiz o último ponto, cheguei aqui no finalzinho, tá? Aí agora, a gente vai fazer um detalhe aqui, que a gente tem que fazer buraquinhos, deixar buraquinhos para depois costurar essa patinha da frente, depois essa patinha de trás, o rabinho, a outra patinha. Então, a gente vai tecer agora, fazendo algumas correntinhas para deixar buraquinhos aqui, tá? Porque depois fica mais fácil costurar. Então, nós vamos começar já o próximo giro assim, ó. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Primeiro ponto baixo aqui. Aí, já vou marcar, ó, que é o início da minha carreira, tá? Ó. Fiz um ponto baixo, o que que eu vou fazer agora? 4 correntes, ó. 1, 2, 3 e 4. Aí, vou pular aqui, ó, 4 pontos, tá? Fiz 4 correntes, vou pular aqui 4 pontos. 1, 2, 3, 4, pulei os 4 pontos, venho no próximo, ó. Aí, agora eu vou dar uma sequência de 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, comecei fazendo um ponto baixo, fiz 4 correntes, pulei aqui, ó, 4 pontos, fiz 5 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 3 correntes, ó. Então, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3 pontos. Vou vir aqui e vou fazer 2 pontos baixos, ó. Aí, eu fiz o buraco aqui da patinha maior, que é da frente. Agora, eu fiz o buraco da patinha de trás, tá? Aí, aqui a gente tem 2 pontos, certos? Eu vou fazer agora 2 correntes. Vou pular 2 pontos aqui, ó. 1, 2. Vou vir aqui e vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Aí, ó, tô com os 2 pontos aqui. Agora, eu vou fazer novamente 3 correntes, ó, como eu tinha feito do outro lado. Vou pular 1, 2, 3 pontos e vou vir no próximo e vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos baixos, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pular aqui no trabalho. 1, 2, 3, 4. Pulo aqui os 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, venho nesse seguinte aqui, ó. E faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, peraí que embolou o fio. Aí, ó, aqui a gente tem os buraquinhos, ó. Deixa eu colocar esses fios aqui pra dentro. Aqui na frente, ó, a gente vai ter o buraquinho das alcinhas aqui da frente, ó, na mesma direção. Depois, a gente tem aquelas de trás e aqui, ó, a gente tem pra fazer o rabinho, tá? Então, assim, ficam esses detalhes aqui que fica mais fácil depois para costurar as patinhas. Bom, e aí só uma observação, pessoal, aqui, vocês vão ver agora que a gente vai fazer a sequência de diminuições, vocês vão ver que dá certo, vai dar certinho aqui a conta, ó. Só se atente aí para não pular nenhum pontinho.
Agora, a gente vai fazer uma sequência por toda a carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui meu primeiro, ó, e vou marcar para a gente não se perder, ó. Vou fazer o meu primeiro dos 4 pontos. Vou colocar aqui o marcadorzinho. Ó, fiz o primeiro. Aí, agora eu vou vir aqui nas correntes, ó. Meu segundo, meu terceiro e o meu quarto ponto. Fiz os 4, ó. Agora eu vou fazer uma diminuição. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa próxima correntinha aqui, olhem bem aí, ó, deixa eu até desfazer para mostrar para vocês. Ó, aqui tem uma correntinha e aqui tem outra. Então, eu tô nessa, ó. Tô nessa aqui, ó. Fiz, né, que eu refiz o ponto. Aí, eu vou pegar essa aqui, ó, e essa, e vou fazer uma diminuição aqui. Aí, agora eu vou repetir. 1, 2, 3 e 4. Aí, aqui eu tenho 2 correntinhas, ó. Eu pego em alcinha de uma, na alcinha da outra, ó, logo em seguida aqui. E faço uma diminuição e continuo. 1, 2, 3, 4 e faço aqui, ó, uma diminuição. E 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, uma alcinha, outra alcinha da corrente e uma diminuição. E 1, 2, 3, 4 e minha última diminuição aqui. Aí agora, pessoal, a gente tem 30 pontos aqui, ó. Tá? Vamos dar continuidade. Agora a gente vai fazer por toda a carreira 3 pontos baixos e uma diminuição. Aí agora fica mais fácil, porque a gente já trabalhou em cima das correntinhas, tá? E agora a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. 1, 2, 3. Aí não esquece de marcar, né? O primeiro aí dos 3. 1, 2, 3. Tá aqui o primeiro. E vou fazer uma diminuição. Então, façam aí para o vídeo não ficar muito longo a mesma coisa, tá? Que agora são só pontos baixos, fica mais fácil. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e aí a gente vai chegar ao total de 24 pontos baixos. Ó, pessoal, fiz a sequência aqui. Aí agora, a gente vai dar uma paradinha aqui no trabalho. A gente vai reservar essa parte aqui do corpinho, ó. Porque se eu continuar diminuindo aqui, depois para costurar as patinhas vai ficar muito difícil. Então, a gente vai deixar de ladinho essa parte. E vamos pegar a parte rosinha. A gente vai fazer as patinhas, tá? Ó, essas são as patinhas menores. E aí, a gente vai fazer a patinha maior agora. Eu já adiantei essa menorzinha. E aí, a gente vai fazer a maior. Aí, eu vou dar a receita para vocês da menor, depois vocês fazem as duas menores, tá? Então, ó. A gente começa com um anel mágico. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Próximo giro, a gente vai fazer 6 aumentos.
Bom, terminei aqui a segunda carreira, ó. E aí agora, para o vídeo não ficar muito longo, vocês vão fazer no carreira de número 3, aqui a gente está com 12 pontos, na carreira número 2. Na carreira número 3, vocês vão fazer por toda a carreira um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Quando chegar no final da terceira carreira, vocês vão ter 18 pontos. Aí na carreira da seguinte, que é a carreira de número 4, vocês vão fazer 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, até o final da carreira, e vocês vão ter 24 pontos. Na carreira seguinte, vocês vão fazer 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos, por toda a carreira. No final dela, você vai ter 30 pontos, tá? Então, eu vou adiantar aqui até chegar ao total de 30 pontos. E aí, quando eu chegar, eu venho aqui para mostrar para vocês como que a gente finaliza. Aí, você vai precisar fazer 2, tá? Ó, 1, 2, com essa medida aqui, total de 30 pontos. Bom, pessoal, cheguei aqui, ó, ao total de 30 pontos. Aí agora, ó, vou colocar esse fiozinho aqui pra dentro, confirma se vocês fecharam bem aí, ó, esse fiozinho, esse círculo, esse anel mágico, né, lá do início. Agora, vocês vão dobrar assim no meio, ó, trabalho de vocês. Só que o ponto tá aqui, né, tentem dobrar na mesma posição aqui, ó, do início, que aí fica bem certinho. Que esse fique bem no início. Aí, você vai inserir, ó, aqui foi onde a gente fez o último ponto. Você vai inserir no próximo, ó. Aí, você vai vir aqui, ó, e vai pegar esse, vai pegar as 2 alcinhas aqui de trás, ó. Você vai unir as 2 alcinhas desse lado com as 2 alcinhas desse aqui, dobrando assim no meio, ó. Tá? Ó. E vai fazer pontos baixíssimos. Cuidado só para não repuxar aí a linha, senão fica um acabamento feio. Ó, às vezes o fio desfia um pouquinho. Ó, fiz o primeiro. Aí, vou lá, ó. Uno as 2 alcinhas de um com as 2 alcinhas do outro. Aí, faço o segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sempre se atente se você tá unindo com as 2 alcinhas do ponto de trás, tá? Assim, ó. Cuidado só para não fazer o ponto baixíssimo muito apertado, senão fica feio. Senão fica franzindo, fechando o trabalho. Não é para fazer largo, mas também não faz muito apertado. Faz normal. Se atente sempre se você está pegando nas 2 alcinhas. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar. Cadê minha tesoura, gente? Ó. Nós vamos cortar e vamos deixar um pedacinho a mais para costura. Tá? Ó. Vamos cortar e deixar um pedacinho a mais para costura. Aí, aqui a gente fez até chegar a 30 pontos e fizemos dobrando assim e fizemos dessa forma. Essa menorzinha, essa pata traseira, vocês vão fazer até chegar a 24 pontos, vão dobrar no meio e vão fazer esse mesmo acabamento de pontos baixíssimos. Então, 2 patinhas até 30 e 2 patinhas até 24. Depois, une os 2 lados e fecha em pontos baixíssimos, tá? Então, ó, eu tenho essas 2 aqui pequenininhas, fiz essa com vocês, vou fazer mais uma, tá? E aí, vou separar. Bom, e aí, então, a gente fazendo, deixando as 4 patinhas prontinhas, agora a gente vai fazer aqui o rabinho. Bom, gente, pra gente fazer o rabinho aqui, ó, é bem facinho. A gente vai fazer o anel mágico e 4 pontos baixos aqui dentro do anel, tá? Então, ó,
1, 2, 3 e 4. E aí depois a gente vai fazer 4 giros aqui de 4 pontos baixos. Então vai ser giro de ponto baixo sobre ponto baixo, não tem aumento. Aí talvez vocês tenham, quem é iniciante, um pouquinho de dificuldade, porque o trabalho é pequenininho, né? Aí ele vai emborcando, mas é assim mesmo. Quando ele for emborcando, você vai virando ele, ó. Cuidado só para, como é pequenininho, para não pular e de repente quando você se vê aí fazendo só 3 pontos, são 4. Tá? Se você tiver dificuldade, faz o rabinho com 5 pontos. Começa o anel mágico com 5, se você achar muito difícil, 4. E aí, se você quiser o rabinho mais compridinho, é só você fazer mais giros, tá? Lembrando que uma parte a gente deixa pra dentro, lá no buraquinho pra costurar. Então, não pode ser tão pequenininho, senão depois quando você costurar ele desaparece, né? Opa, escapou aqui. Aí, ó, depois que chegou numa altura aqui, você puxa um pouquinho. Ou coloca esse fio lá pra dentro ou corta, ó, pra não ficar te atrapalhando, senão você não consegue. Tá? Aí, olha com bastante atenção aí, como eu falei, pra você não pular. Aqui tá desfiando um pouquinho o fio. Acontece. Ó, é bem estreitinho, porque eu quis que ele ficasse assim, ó, pequenininho, tá? Bom, aí quando você fizer os 3 giros, eu acho que eu já fiz aqui, 1, 2, 3 já, aí a gente corta deixando também um pedacinho pra costura. Deixa eu só confirmar se eu fiz os 3 giros certinhos aqui ou se tá faltando. Não, peraí que faltando ainda aqui um ponto. E mais um aqui. Tá bom assim. Isso aqui eu costuro. Tá? Então, agora, a gente vai pegar aquele trabalho que a gente parou, ó, que a gente deixou aqui sem dar prosseguimento. A gente vai pegar aqui o marcador, vai colocar na alcinha da última laçada aqui do ponto, para não se desfazer e depois você não perder as contas, ó, tá? E aí, agora, se atentem aí onde é a parte maior e a parte menor para vocês não se perderem, tá? Ó. As partes maiores são aqui do início, ó. Se você olhar aqui, ó, você vai ver o buraquinho maior aqui, ó. E o outro aqui do ladinho, ó. Então, aqui, essa parte é a parte onde a gente vai colocar as patinhas maiores, aquelas com 30 pontos. Lembrando só, vou dar uma dica para vocês. Que, ó, esse lado aqui onde eu terminei, ó, tá vendo? Esse aqui, esse detalhe aqui dos pontos baixíssimos tem que ficar para lateral. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês o que eu quero dizer, ficar para lateral. Ó, esse detalhe aqui, quando ela estiver deitadinha, deixa eu mostrar aqui que eu acho que fica melhor, tá vendo? Esse tem que ficar para esse lado e o outro tem que ficar para o lado de cá. E esse meio aqui, ó, do início do trabalho onde você dobrou, ficam assim. Cuidado para quando você costurar, você não costurar tortinho, colocar um assim e um assim, tá? Então, ó, esse é igual a esse, ó. Aí aqui a gente vem, depois eu mostro como eu faço o outro, que é um detalhe que vai valer lá para a parte de trás também. A gente pega a nossa agulha de tapeçaria, eu adoro a minha tortinha aqui.
Aí, ó, aqui a gente tem aqueles pontos que a gente pulou, ó, e aqui tem aquelas alcinhas das correntes. Então, a gente vai costurar, ó, nesses locais aqui que a gente deixou sem tecer. Aí a gente coloca uma pontinha aqui pra dentro. Não é pra colocar muito assim, ó, e nem de menos. Mais ou menos isso aqui, ó, a pontinha, tá? Aí o fio tá aqui, ó. O fio tá aqui, na pontinha. Aí você vem já aqui, ó, com esse fio na pontinha. Aqui, cuidado que desse lado é o lado onde tem os pontos baixos. Então, ó, tem duas alcinhas. Aí eu venho aqui, ó, enfio a agulha no trabalho, diretamente aqui, ó. E saio lá do outro lado. Puxo um pouquinho, ó. Aí aqui do outro lado eu pego uma das alcinhas que não tá trabalhada, ó. Ok? Aí eu aproveito e venho aqui pro ladinho e vejo, ó. Já costuro aqui do ladinho também, ó. Pego um pontinho aqui. Tô fazendo esforço aqui que essa minha agulha tem uma ponta mais grossinha. Ó, aí tô aqui. Aí eu venho numa das alcinhas, ó, que não tá trabalhada aqui. Ó, entro aqui e entro na patinha e saio já lá do outro lado. Aí aqui eu procuro, ó, duas alcinhas que eu não trabalhei, ó. Porque um lado tem duas alcinhas e o outro tem só uma, porque é da correntinha. Aí eu passo por ela e entro no meu trabalho. Não é difícil, é porque essa minha agulha aqui, como eu falei, ela é mais grossa. Ó, aí viro, eu só tô virando assim para mostrar para vocês, mas vocês podem costurar aí do jeitinho que vocês preferirem. Desde que vocês costurem, todas elas bem parecidas ou iguaizinhas, tá? Idêntica é difícil, né, gente? A gente sabe que tudo que é artesanal a gente faz tentando fazer igual, idêntico, mas nada fica idêntico. Mas o melhor que você puder aí, tá? Ó. Aí todo lado de cá e viro o meu trabalho. Aí pego uma alcinha aqui que eu não trabalhei, ó. Pego nela. Aí como aqui já tá bem costuradinho, ó, eu já vou na alcinha do lado de cá e puxo. Aí entro aqui no trabalho só pra dar uma forçadinha aqui, ó. Aí, ó, como fica a patinha costuradinha, ó. Tá vendo, ó? Tá toda costuradinha e uma pontinha tá aqui pra dentro. Aí, o que que eu posso fazer pra fazer o acabamento, ó? Vejo se eu já costurei tudo, se não ficou nada. Aí, venho aqui, faço só isso, ó. Entro com o fio aqui, dou aquele nozinho. E eu vou deixando o fio pra dentro. Posso cortar? Posso, mas depois, como eu vou colocar a fibra, se sobrar muito fio que dê pra eu aproveitar, aí eu corto e deixo de ladinho, tá? Mas se for pouquinho assim, eu deixo pra dentro do trabalho, que aí serve também como enchimento. Agora, pra gente costurar o outro lado, vai uma dica aí pra vocês, tá? Que vocês vão repetir também na patinha de trás, ó. Aí essa aqui, ó, é a parte da frente. Se atentem aí pra vocês não costurarem no lugar errado, tá? Ó. Aí agora, quando a gente vai fazer isso, ó, olha como fica torto. Então, qual é a dica que eu dou? Pra ficar pro lado certo, a gente vai ter que entrar aqui, ó, com a agulha sem aparecer do outro lado e sair aqui, ó, sem repuxar, tá? Não é pra você franzir, não. É só puxar aqui assim, ó. Quando você sair aqui pro outro lado, aí você já vai ter a posição certinho, ó. Você vai entrar aqui no meio do buraquinho. Vai colocar aqui um pouquinho pra dentro. E vai fazer o mesmo procedimento da costura. Que a
gente acabou de fazer. Vou só dar um pontinho aqui para firmar e mostrar para vocês o que eu queria mostrar. Mas só para não soltar aqui, eu já faço alguns pontinhos. Pronto. O que eu quis dizer aqui, ó, pessoal? Esse buraquinho aqui do anel mágico e esse, eles têm que estar, ó, assim, ó, nessa posição. Bom, então, depois que eu dei essa explicação para vocês da costura dessas maiores, vocês vão fazer o mesmo procedimento nas patinhas menores. Lembrando que uma vai ficar aqui, a outra vai ficar lá e aqui onde tem outro buraquinho é o rabinho, tá? Então, vocês sigam o mesmo padrão aqui da costura. Ó, deixa eu mostrar aqui nessa pra vocês, ó. Tá? Ó, os pontos baixíssimos ficam pra cá, ó. Tá vendo? Mesma direção, ó. Fica assim. Tá? Então, eu vou adiantar aqui, vou costurar as patinhas e o rabinho. Depois eu vou voltar pra gente finalizar aqui e colocar a fibra, tá bom? Bom, gente, ó, costurei aqui, costurei o rabinho também, tá? Agora, a gente vai dar continuidade aqui. Aí, os fios eu deixei aqui pra dentro, ó, gente. Pra não cortar, não correr o risco de desfiar. E aí, depois eu coloco a fibra aqui e vai ficar tudo ok. Bom, aí nós vamos continuar aqui diminuindo o trabalho. E daqui a pouco a gente vai colocar a fibra, tá? Então, a gente agora vai dar sequências de diminuições, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Então, 1, 2, aí deixa eu marcar aqui o primeiro, 2, 2. Fiz 2 pontos baixos e agora eu vou fazer uma diminuição. Opa, peraí que soltou. E vou seguir, ó. 1. Quando o fio repuxar, dá uma paradinha e refaz, tá? 2. E agora, uma diminuição. Então, a gente vai fazer por toda essa carreira aqui 2 pontos baixos e uma diminuição. Quando chegar no final, vocês confiram se vocês têm um total de 18 pontos, tá ok? Bom, chegamos ao total aqui, ó, de 18 pontos, tá? Aí, se você quiser, você pode fazer mais uma carreira de diminuição e colocar a fibra. Só que eu acho que fica mais difícil, tá? Então, ó, eu já vou começar a colocar a fibra agora, porque pra mim, pra ficar com o acabamento todo por igual, ó, eu aconselho a gente ter mais possibilidade aqui de manusear, ó. Quando fica um espaço muito menor, né? A gente consegue colocar fibra? Consegue. Mas talvez não consegue padronizar, deixar toda ela por igual. Acho que essa é a diferença, ó. Eu vou preenchendo aqui as laterais, ó. Bom, pessoal, preenchi aqui toda por igual. É importante vocês se atentarem a isso. Tá ok? Para não ficar nenhum espaço mais baixo que o outro, ó. Tá toda por igual. Aqui não pode ficar tão estufada, essa parte aqui tem que ficar mais achatadinha. Então, cuidado, tá? Não coloquem também exageradamente aí. Agora, a sequência vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira, tá? Aí, a gente vai chegar a 12 pontos, que aqui a gente agora tem 18, né? Paramos com 18 pontos. Fazendo a sequência agora de 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, vocês vão chegar a 12. Chegou a 12, façam 6 diminuições e fechem, como a gente faz aqui, né? O círculo invertido. Mas se alguém tiver dúvida, eu vou adiantar aqui só as diminuições e quando chegar no finalzinho, eu venho e mostro pra vocês. Bom, gente, ó, depois que eu fiz as diminuições aqui, aí agora, ó, é só pegar as alcinhas da frente, ó. Deixa eu só empurrar essa fibra aqui lá pra dentro. Ah, e antes de fechar, veja se realmente não precisa preencher com mais um pouquinho de fibra nenhuma parte aí, tá? Porque agora chegou o momento da gente fechar aqui. Aí, a gente vai pegar, ó, as alcinhas da frente de cada um daqueles pontos, ó.
e vamos passar aqui. Opa, soltou aqui o fio. Puxar e fechar, tá, pessoal? Então, eu tô fazendo aqui, ó. A gente pega, ó, a alcinha aqui da frente do ponto, ó, só ela. Ó. Aí, a gente puxa bem, ó. Cuidado para não arrebentar, tá? Quando você for puxar aí. Puxou, o que você vai fazer? Eu entro aqui, deixa eu só ver, que eu sempre pego a primeira aqui de novo, porque eu não gosto quando fica, não fecha bem, tá? Ó. Aí, eu entro aqui no meio daquele anel que a gente fechou agora, invertido, e saio lá de um outro lado, ó. E aqui tem que ficar bem achatadinho assim, ó, bem bonitinho, tá? Aí, eu passo aqui, ó, por cima de um ponto, sem repuxar, ó. Passo normal, ó, passo em cima de outro ponto, saio aqui. Aí, agora sim, ó, eu abro o fio assim no meio e dou um nozinho. Só que não repuxa não, tá? Ó, só dá um nozinho e depois esconde ele lá pra dentro. Que se você repuxar, você vai repuxar aqueles pontos. Vou dar 3 nozinhos, ó. Ó, então essa parte aqui, ó, já tá prontinha, tá? Falta a gente fazer esses bordadinhos, esse detalhezinho aqui, mas a gente vai voltar aqui e vai confeccionar a cabeça aqui da nossa tartaruguinha. A cabeça, pessoal, anel mágico, 6 pontos baixos aqui no anel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ó, fez os 6, fecha aqui o anel mágico. Próximo giro, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, a gente vai fazer, ó, primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto, lembrando que são 2 pontos baixos juntos, tá? E lembrando também que tem muita gente que já sabe fazer crochê e me pergunta, por que você tá falando tudo isso? Gente, não é todo mundo que já tá num nível intermediário ou avançado, tem gente que tá começando. Então, fizemos os 6 aumentos, temos 12 pontos aqui. Agora, a gente vai pro terceiro giro, eu vou usar esse fiozinho aqui para marcar, e a gente vai fazer a sequência de 1 ponto baixo, e no próximo, 1 aumento. E de novo, 1 ponto baixo, e no seguinte, 2 pontos baixos juntos, que é o aumento. E assim a gente vai fazer por toda essa terceira carreira, chegando ao total, no final, de 18 pontos. Então, um sozinho e um aumento, um sozinho e um aumento, até o final. Deixa eu pegar mais um pouquinho de fio aqui. Ó, um sozinho, um aumento. Um sozinho e aqui o aumento. Aí, eu cheguei lá onde tem o marcadorzinho, onde eu deixei aquele fiozinho lá do início. Aí, eu pego ele aqui, ó, levo ele lá pra trás pra usar ele de novo. Ou, a gente tem o nosso marcador aqui, tá? Agora, no próximo giro, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, vai chegar ao total de 24 pontos. Então, a gente fez a carreira 1, 2, 3, e agora a gente vai para a carreira 4. Eu utilizo a regra do círculo perfeito, mas se você não utiliza, faça aí toda ela por igual. Peraí, pessoal. Tá? Então, no final dessa carreira, a gente precisa ter um total de 24 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. 2 pontos baixos sozinhos
e um aumento. 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. E a gente já tá chegando lá no final. Aí, ó, quando a gente utiliza a regra, fica bem bonitinho, fica bem circular. Bom, aí agora a gente tem o total aqui de 24 pontos. E a gente tá na carreira 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer a carreira 5, 6, 7, 8 e 9. Vocês vão fazer aí 5 giros somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Aí qual é o conselho que eu dou? Coloca esse fiozinho aqui para marcar, porque aí vocês podem ir tecendo, tecendo, tecendo até chegar no total dos 5 giros, e aí depois é só parar, né? Quando você chegar no 5º giro, para nessa posição, tá? Então, vou adiantar aqui os 5 giros, 5 carreiras de pontos baixos e volto aqui. Bom, pessoal, chegamos aqui, ó, na carreira de número 9. E aí, agora, vou tirar esse fiozinho daqui, né, que a gente usou para marcar. E vou colocar ele para dentro. Aproveitei e fechei bem aqui, ó, o anel mágico. Aí, agora, a gente vai fazer uma carreira aqui de diminuições, tá? Ó. A gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Aí, eu aconselho agora você usar o marcadorzinho para não se perder. Então, 1, 2 e uma diminuição. Aí, vem aqui e coloca o marcador no primeiro ponto que você fez na carreira. Aí, você vai seguir, ó. 1, 2 e uma diminuição. Aí, de novo, ó. 1, 2 e uma diminuição. De novo, 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. E estamos chegando lá no final, ó. 1, 2 e uma diminuição. Ó. Aí, esse espaço aqui ainda tá grandinho, tá? Então, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuições. A gente vai fazer agora toda ela, a sequência de um ponto baixo sozinho e uma diminuição. Então, a gente coloca o marcador. Então, a gente na primeira carreira ficou com 18, né? Na primeira carreira que a gente diminuiu, e agora na segunda a gente vai ficar com 12. Então, a gente vai repetir toda essa sequência, ó. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo. Opa. Uma diminuição. Até o final. Um ponto baixo. Uma diminuição. Chegamos aqui no finalzinho, ó. Agora, a gente vai cortar deixando um pedaço maiorzinho de fio para costurar na cabeça, tá? Então, deixa eu vir aqui. Aí, aqui a gente sempre faz aquele acabamento, ó. Sempre, sempre. Aqui tem um ponto, eu pulo, venho no próximo, passo o fio. Aí, volto na cabecinha aqui do ponto, no meio, pego o fio e passo lá dentro, ó. Acerto um pouquinho. Aí, agora venho com a agulha, ó, assim. Levo esse fio lá pra trás e acerto para que não fique degrauzinho aqui no trabalho. Bom, aí agora, a gente também tem espaço aqui para preencher com a fibra. Por isso que eu não coloquei antes, tá? Que a gente tem aqui ainda um espacinho para colocar.
Então, a gente vai preencher aqui com a fibra, bem bonitinho. Sem exagerar, tá, pessoal? É que essa minha fibra aqui parece um exagero, mas tem lugar que eu compro que a fibra vem diferente. Então, essa ela é mais molinha. Aí eu acabo tendo que colocar mais. Preenchemos aqui, ó. Bom, gente, depois que a gente terminou de fazer a cabeça, eu já coloquei aqui, ó, uns marcadorzinhos entre as duas patinhas aqui dianteiras, ó. Por quê? Nadadeira, as patinhas é ótimo, né, gente? Tô tão acostumada a fazer as patinhas. Ó, aqui é onde a gente vai colocar a cabeça, é a posição. E aí, agora a gente vai fazer um acabamento aqui nesse detalhe amarelinho, que é esse acabamento aqui, ó, tá? E pra gente fazer e ficar direitinho e costurar a cabeça aqui, ó, e não ter problema, eu vim aqui e sinalizei, marquei, ó, 4 pontos aqui, tá? Ó, deixei 1, 2 pra cá, perto da patinha, 1, 2 pra cá, perto da outra patinha, e marquei 4 aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, agora, a gente vai pegar o nosso fio menta. Vamos fazer um nozinho inicial. Deixa eu colocar essas coisas pra cá. Ó. Deixar a nossa tartaruguinha bonitinha aqui. E agora, o que que a gente vai fazer, ó? Nós vamos pegar as alcinhas amarelas aqui, ó, que a gente não trabalhou, que a gente deixou sem trabalhar. E vamos fazer pontos baixos. Espera aí. Deixa eu fazer esse primeiro aqui. Gente, para gravar é uma coisa, né? Esse primeiro aqui. Pronto. Fizemos o primeiro. Aí, agora, ó, a gente vai seguir aqui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Em cada uma daquelas alcinhas do detalhe aqui amarelo, ó, que a gente deixou sem trabalhar, ó. Cuidado só para não pular nenhum pontinho, né? Nenhuma alcinha aqui que ficou sem trabalhar. Ó, pessoal, cheguei aqui no último, vou cortar o fio, deixando só um pedacinho aqui, ó. Tá? Aí, agora, vou tirar o marcador, que eu deixei aqui só para me orientar. E o que que eu vou fazer? Eu já vou pegar esse fio. Cadê minha agulha que eu gosto? Essa aqui. Ó. A cabecinha já veio junto. Vou pegar esse fio verdinho, ó. O que que eu vou fazer? Ó. Vou sair aqui no meio. Ó, só para fazer esse acabamento bonitinho aqui, não ficar assim, esse fio aparente. Mesmo que a gente vá costurar a cabeça aqui nessa direção, o acabamento é tudo, ó. Aí, entro aqui e saio no mesmo local, que aí eu amarro um fio no outro, ó. Então, agora, ó, a gente terminou aqui e começou aqui. Aí, aqui, ó, nesse espaço, tá o espaço pra gente costurar a cabeça. Aí, eu corto. Preciso cortar muito curtinho, que como eu falei, eu vou costurar a cabeça aqui. Aí, agora, pessoal, ó, a gente vai costurar a cabeça. Então, posicione sempre bem, ó. Essa parte aqui, ó, onde tem o fio, eu costumo costurar aqui na parte de baixo, ó. Então, eu vou vir aqui. Se preocupa muito com esse fio verde, não. Deixa ele um pouco pra cá, ó. Eu vou vir aqui na direção que tá o meu fio, ó. Vou posicionar aqui a cabeça, ó. E aí, eu vou costurar aqui nessa primeira carreira verdinha, ó, que eu falei pra vocês, tá? Ó. Então, eu vou vir aqui. Depois eu venho aqui na cabeça. Ó, ai.
Costurei o primeiro pontinho, tá? Já firmei aqui. Aí eu vou escondendo esse fio verde lá, ó, dentro da própria cabeça aqui, ó. Aí eu venho no próximo, ó. Sempre aqui um no corpinho, no caso, né, ó. E um na cabeça, e puxo bem. E aí, ó, é aquilo, ó, posiciona, ó. Essa parte aqui, ó, da cabeça. Deixa eu só acertar direitinho aqui esse, pra não ficar torto aqui. E não aparecer o detalhe, ó. Esse detalhe tá aqui, ó. Tá, ó. Tá? Então, quando você for costurar, cuidado aí também pra você não deixar, ó, essa parte amarela aqui visível. Você tem que costurar certinho aqui. Ó, deixa eu só mostrar o detalhe dessa pra vocês verem, ó. Uma tá aqui, ó, e a outra tá ali bem pertinho, ó. Tá? Então, eu vou costurar aqui toda a cabeça, do jeitinho que eu falei pra vocês. Essa parte aqui de cima, você pode, ó, eu costurei aqui, ó, nessa primeira carreira aqui, ó, rosa. Mas a cabeça, tá vendo que tá deitadinha? Se você quiser ela mais em pezinho, ó, é só você vir aqui na segunda carreira. Que aí ela fica mais em pé, ó. Tá? Se quiser deitada, é uma carreira. Se você quiser em pé, 2 carreiras. Bom, gente, ó, cabecinha costurada, patinhas, nadadeiras. Tudo costuradinho aqui. Agora, eu vou usar primeiro esse fio fininho aqui, pra gente bordar os olhinhos. Aí eu te aconselho a pegar uma agulha que não seja de tapeçaria, que tenha ponta fina. Deixa eu ver onde eu coloquei a minha, gente. Eu tava usando. E aí agora, ó, é tanta agulha, meu Deus. Eu vou pegar essa aqui, vamos ver se o fio passa. Ó. Vou pegar uma mais fininha, que eu acho que pra gente costurar o olhinho, tem que ser assim, ó. Com uma agulha mais fina. Aí, ó, a posição do olhinho, eu coloquei ele dormindo, tá? Aí, você vai vir aqui, ó, direção do anel mágico sempre, ó. Aí, você conta 1, 2... Anel mágico, 1, 2, na terceira. Ó, anel mágico. 1, 2, aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. Aí, a altura do olho, eu vou entrar aqui com o fio no meio, no centro do anel mágico, tá? 1, 2, 3. Aí, a altura do olhinho, vocês decidem aí onde vocês querem colocar. Aí, aqui eu faço só 2 carreiras, ó. 1, 2, tá? Aí, eu entro reto aqui com o fio, ó. Reto. Aí, eu saio lá do outro lado, ó. E vejo se a altura também tá ok. Pra eu não bordar torto, ó. Pra um ficar mais pra cima, o outro mais pra baixo. Então, vamos ver aqui. Eu acho que aqui tá ok. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, aqui em cima, ó, conto 8 pontos. No nono, eu coloquei o fio, ó. Aí, também coloco em 2 aqui. 2 carreiras, que eu quero dizer, ó. Pulo 2 carreiras e venho aqui. Aí, pessoal, eu volto aqui, ó. Aqui em cima, na direção do olho, ó. Ó. Tá ok? Gostei do resultado? Tá na mesma direção? Aí, eu venho agora, ó, por cima aqui, ó. Ou melhor. Peraí que eu saí com o fio aqui. Com a agulha, só tem um problema da agulha fina. Se você errar e entrar no lugar errado, ele vai bordar aqui. Ó, aí eu venho aqui embaixo. Eu saí ali em cima, mas a gente sai embaixo, ó. Uma carreira aqui embaixo, ó. Tá? Ó, tem um pontinho aqui. Aí, eu passo o meu fio aqui, ó, por baixo daquele bordadinho que eu fiz e estico, ó, pessoal. Aí, entro no mesmo local e saio lá do outro lado, ó, na mesma direção.
de uma carreira embaixo, ó. Aí puxo, né, ó, pra ficar bem um Vzinho. E aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. E aí eu saio aqui no meio, ó. Aí a gente vem aqui nesse centro, dá um nozinho. Aí esse fio, ele é bem fininho. Então, e voltamos aqui, ó, no meio, no anelzinho mágico, e inserimos esse fio preto lá pra dentro pra gente esconder bem ele, ó. Pra ele não aparecer aqui, tá? Então, olhinho bordadinho, ok. Agora, eu vou pegar um fio preto, porém um pouquinho mais grosso. É sempre daqueles rolinhos menores, ó. Mas é um fio um pouquinho mais grosso pra realçar ali o bordado, senão não fica aparecendo. Então, eu usei essa aqui, ó, com essa pontinha, só para bordar o olho. Mas cuidado, se você não tiver muita facilidade em bordar com essas agulhas finas, use essa mais grossa, que é a de tapeçaria, tá? Faça com bastante atenção aí. Aí, agora aqui, ó, a gente vem... Eu gosto de bordar assim, ó, deitadinho, bonitinho. Eu não gosto de fazer muito de lado. Aí, faz quantos pontinhos você quiser, ó. Vou começar aqui por baixo, coloquei o meu fio para depois eu amarrar. Ó, eu vou pular só um pontinho. Ali eu pulei só um ponto. Ó, e vou fazer o primeiro tracinho aqui. Sem repuxar, ó. Fiz um tracinho. Aí, ó, venho na mesma direção, vou fazer outro aqui. Depois eu desço e vou lá para baixo, ó, para outra parte. Aí, ó, eu faço um pontinho, ó, pra baixo, tá vendo? Uma carreira só embaixo. Na mesma direção, tá vendo? Que aí ele fica bem certinho. E sem repuxar, tá? Aí, tá vendo como aparece mais? Se a gente usar aquele fio fininho, ele vai se esconder aqui no meio. Então, por isso que eu quis pegar outro fio, ó. Esse aqui fininho, esse que eu tô usando agora, fica entre o fio amigurumi e o fio de bordar, ele fica um meio termo. Nem lá, nem cá. Aí eu vou fazendo e o meu bordadinho, o meu jeito de bordar, é fazendo e girando, tá? Que assim eu vou fazendo e vou vendo onde é que falta, ó. Aí esse aqui ficou um pouco repuxado, eu não gosto quando repuxa, eu gosto de fazer assim só, ó. Acabou. Tá? Ó, esse aqui também ficou um pouquinho repuxado. Então, cuidado aí para não deixar repuxado. Se você é mais detalhista, gosta de fazer todo ele irregular, um do ladinho do outro, aí fica a seu critério, ok? Então, agora é só empurrar esse nozinho lá pra dentro. Que aí ele fica escondidinho. Aí agora, pessoal, ó, essas patinhas a gente pode inclusive fazer o movimentinho dela assim, ó, tá vendo? Eu vou sempre falar patinhas, tá? Aí aqui, ó, esse pincelzinho que eu usei, ele ficou um pouquinho escuro. Eu vou tentar esse outro aqui. Mas eu acho que esse outro também tá escuro. É, esse outro também tá escuro, gente. Bom, vamos tentar esse outro de novo e ver. Por quê? Aqui, ó, eu tenho esses pastéisinhos, né? Esses giz pastel, tom mais... Ó, aí você só vem aqui, ó. Eu já ensinei vários jeitos, tá? Você pode também fazer assim direto. Ó, tá vendo que tá ficando um pouquinho escuro? Acho que a luz não dá pra ver direito. Porque o pincel, ele tá com algum excesso aqui, gente. Eu lavei esse pincel, eu não sei o que é. Mas tudo bem, ó. Eu já fiz outros vídeos aqui também onde eu ensino
como eu faço, né? Eu tiro o excesso. E eu comprei pincéis novos. E aí, gente, ó. É isso, ó. Olha que bonitinho, modelo do céu. Olhem essas fofulinhas aqui, ó. Olha que lindezinha. E é isso. Bom, gente, então muito obrigada a quem assistiu, muito obrigada a todo mundo que tem deixado aí o comentário, ajuda muito o canal a crescer. Então, se você curtiu, deixa aí o seu comentário, o seu like e não se esquece, se inscreva no canal. Beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau!